E aí, né? Eu sou o professor Fabiano Pereira. Estou passando por aqui mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. E lembrando que nós estamos falando do terceiro setor. Nós já falamos aqui sobre os serviços sociais autônomos, já falamos na última aula sobre as organizações sociais e agora nós vamos falar sobre as organizações da sociedade civil de interesse público, a famosa OCIP. E se você por acaso não é inscrito ou inscrita no nosso canal, aqui tem um quadradinho para você clicar e se inscrever. E assim que você se inscrever, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você baixar o meu novo e-book, que com certeza vai ser muito útil no seu processo de preparação daqui em diante. Combinado? Vamos lá então, vamos falar sobre as organizações da sociedade civil de interesse público. Veja, a primeira coisa que eu quero que você entenda, já vou de cara nessa informação que é a mais importante de todas elas, é a seguinte. Na aula passada, eu disse que o instrumento que formaliza a parceria entre o poder público e uma organização social é o famoso contrato de gestão. Anotou esse nome? Contrato de gestão. Por outro lado, o instrumento que formaliza a parceria entre o poder público e a OCIP é o termo de parceria. E o que as bancas costumam fazer? Simplesmente inverter essas informações em prova. Costumam dizer, por exemplo, fazer afirmações dizendo que o instrumento que formaliza a parceria entre o poder público e a organização social é o termo de parceria. Errado. É o contrato de gestão. Da mesma forma, o termo de parceria vai regulamentar essa atuação colaborativa ou simplesmente parceria entre o poder público e a OCIP, Organização de Interesse Público. Guardou essa informação? Olha, eu posso dizer que versam sobre OCIPs e OS tratam desse assunto, invertendo essas informações. Então, se você guardou essa informação, já estou bem satisfeito, porque a chance de você acertar a questão em prova é muito grande, tá bem? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no conceito que é elaborado pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro sobre a OCIP. Ela conceitua as OCIPs como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado, com incentivo e fiscalização pelo poder público, mediante um vínculo jurídico instituído por meio de termo de parceria. Ô, professor, para mim esse conceito ele é muito parecido com o conceito de organização social. E é mesmo. E ele é muito parecido mesmo. O problema, vamos dizer problema, né? O fato é que você vai ter dentro das organizações sociais algumas informações que são bastante peculiares quando comparadas com as OCIPs. E é isso que nós vamos fazer. Então você já conheceu as informações sobre organizações sociais na aula anterior e aqui eu vou enumerar as principais características das OCIPs, sempre comparando com as organizações sociais, porque é isso que as bancas irão fazer na hora da prova. Veja, quando nós estudamos organizações sociais, eu disse para você que a concessão dessa qualificação, dessa certificação de organização social é de natureza discricionária. Ainda que a pessoa jurídica preencha todos os requisitos previstos em lei, o governo, o poder público, não está obrigado a conceder aquela certificação. Tá bem? Aqui, nas OCIPs, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a concessão dessa qualificação de OCIP, ela é de natureza vinculada. Isto é, se a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos preencher todos os requisitos previstos em lei, o poder público está obrigado a conceder essa qualificação de OCIP. Ah, professor, então pela lógica nós vamos ter uma quantidade muito maior de OCIPs do que de organizações sociais.
Porque nas organizações sociais o poder público pode se recusar a conceder, ainda que a entidade cumpra todos os requisitos previstos em lei, não é isso? É. Aqui na OCIP não há essa possibilidade de recusa. Se a entidade cumprir todos os requisitos, ela vai receber essa qualificação de organização da sociedade civil de interesse público. Ah, professor, mas aí então é muito melhor se tornar uma OCIP do que uma OS, porque é mais fácil receber a qualificação de OCIP. Entendi o seu raciocínio. Só que é o seguinte, as OSs têm muito mais incentivos e benefícios do poder público do que as OCIPs. Aí é que está. A maioria das OCIPs não tem incentivo direto do poder público, a maioria delas. Por outro lado, as organizações sociais quase que na íntegra possuem esses benefícios previstos na Lei 9.637/98, como permissão de uso de bens públicos, como cessão de servidores em alguns casos, dotação orçamentária em outros. Tá vendo? Então essa é a diferença. É muito mais vantajoso para a entidade receber o título de OS, de organização social, do que de OCIP. Ficou claro? Eu posso dizer que as duas entidades são ONGs? São. Posso dizer que todas as entidades que atuam no terceiro setor, em termos gerais, são chamadas de ONGs, com a nomenclatura organização não governamental. Então gravou aí a primeira informação que diferencia a OCIP da OS. Qual é? Termo de parceria. Na OS, contrato de gestão. Segunda, a decisão que concede a qualificação de OCIP é de natureza vinculada. Aqui, se a entidade cumprir todos os requisitos previstos em lei, o poder público está obrigado a conceder a qualificação, a certificação. Na OS, não. A decisão é discricionária. Terceira diferenciação, está aqui, ó. A outorga da qualificação como OCIP é vinculado de competência do Ministério da Justiça. Então, quem vai conceder essa qualificação de OCIP para uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos é o Ministério da Justiça, sempre. Lá na OS é diferente. Quem é que vai conceder? É o ministério que atua naquela área, é o ministério que supervisiona a área de atuação da pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. O exemplo que nós demos lá foi o quê? Ministério do Meio Ambiente. Se fosse uma entidade que atuasse, por exemplo, na área de esporte, seria o Ministério do Esporte. Se fosse uma entidade que atuasse na área de fomento cultural, seria o Ministério da Cultura. Tá entendendo? Aqui não. Nas OCIPs é sempre o Ministério da Justiça. Essa é uma diferença marcante. Podem qualificar-se como organização da sociedade civil de interesse público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos. Destaque essa informação aí. Por quê? Porque essa foi uma alteração que nós tivemos em 2014 e as bancas têm cobrado muito isso aqui. Então não é qualquer pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que pode receber essa qualificação de OCIP. Ela tem que estar em funcionamento regular há no mínimo 3 anos. E desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos previstos em lei. Qual lei? Lei 9.790/99. Essa é a lei que regulamenta o funcionamento da OCIP ou das OCIPs. Lei 9.790/99. E por falar nisso, tem 2 dispositivos que eu gostaria que você lesse com bastante calma, com bastante cautela, que são esses aqui, ó. São os artigos 2º e 3º da Lei 9.790. Por quê? O artigo 2º diz o seguinte, ó: não são passíveis de qualificação como OCIP, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no artigo 3º. Tá vendo? Então, essas entidades aqui não podem ser OCIPs. E ponto final. Não tem conversa. Tá entendendo? Ah, então uma organização social, professor, ela não pode receber a qualificação de OCIP. Não, porque ela já é uma organização social. Ela não pode ser organização social e OCIP ao mesmo tempo. Cooperativa também não pode? Não. Então dê uma olhadinha com calma aqui em quais entidades que não podem receber essa qualificação. E depois, artigo 3º.
A qualificação instituída por esta lei, observado em qualquer caso o princípio da universalização do serviço no respectivo âmbito de atuação das organizações, somente será conferida a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades. Então a entidade tem que atuar pelo menos em uma dessas áreas aqui, para que ela possa receber o título de OCIP, de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Ficou claro? Então dê uma olhadinha com bastante calma nos artigos 2º e 3º, porque vira e mexe, as bancas elaboram uma questão em prova abordando esses itens. E é literal, você vai bater o olho, você vai entender na hora o que está escrito, não vou nem investir um tempo aqui lendo com você artigo por artigo, porque eu sei que seu tempo é precioso, então bola para frente, tá bem? Olha, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que tiver seu pedido de qualificação indeferido poderá reapresentá-lo a qualquer tempo, desde que regularizados os motivos que ensejaram o seu indeferimento. E é muito comum, diga-se de passagem, que a pessoa jurídica sem fins lucrativos que apresenta esse requerimento perante o Ministério da Justiça tenha o seu requerimento indeferido simplesmente por falta de algum documento, por falta de alguma informação. Então isso é muito comum. Se por acaso isso acontecer, a própria lei está dizendo que basta a entidade regularizar aquela situação e apresentar novamente o pedido, a qualquer tempo. Se conseguir fazer isso uma semana depois, um mês depois, 3 meses depois, não tem problema. É só reapresentar o requerimento. A perda da qualificação ocorrerá mediante uma decisão proferida em processo administrativo, instaurado onde? No Ministério da Justiça, de ofício ou a pedido do interessado, ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão asseguradas a ampla defesa e o contraditório. Está vendo que são muitos os legitimados a iniciar um processo de perda dessa qualificação. Por quê? Porque essas entidades atuam exercendo atividades de caráter assistencial, de caráter social, estão ali na linha de frente das ações sociais do governo. Como assim ações sociais do governo? Na verdade, às vezes elas estão de frente recebendo algum tipo de incentivo financeiro. Porque o governo é que deveria estar lá numa comunidade no Rio de Janeiro fomentando atividade cultural. Mas como o governo não tem recurso suficiente para criar uma entidade, mantê-la com servidores para fazer aquilo, vai simplesmente investir uma quantidade X de recurso naquela OCIP para que a OCIP possa fazer aquilo em nome do poder público. Então, nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, eu ouvi muito falar em ONGs, né? ONG A, ONG B, ONG C, ONG D. E muitas delas são OCIPs, que atuam em áreas onde o poder público deveria atuar, mas não tem condições financeiras, na maioria das vezes, para executar aquelas atividades. Então, essas entidades é que estão na linha de frente dessas atividades de caráter social. E é justamente por isso que sempre que alguém tiver conhecimento de alguma irregularidade, de alguma atividade ilegal que esteja sendo promovida por essas pessoas jurídicas de direito privado, esses interessados ou essas pessoas podem levar as informações aos órgãos competentes, como é o caso do Ministério Público. Se você conhece alguma OCIP que executa atividades de forma irregular ou que está sendo utilizada para a prática de atividades ilegais, basta que você leve essa informação ao conhecimento do Ministério Público ou ao conhecimento do Ministério da Justiça, a fim de que seja instaurado um processo administrativo para verificar aquela circunstância. E você não precisa se identificar quando você for fazer essa denúncia. Se no âmbito do processo administrativo, depois de garantidos o contraditório e a ampla defesa para a pessoa jurídica, ficar constatado que realmente ali houve a prática de atividades irregulares, neste caso, o poder público simplesmente vai cassar o certificado de OCIP que foi fornecido para aquela entidade. E se aquela entidade está sendo beneficiada com algum incentivo do poder público, aquele incentivo vai ser cessado. E ponto final. Tá bem? Basicamente, essas são as informações que você tem que saber sobre a OCIPs. Ficou claro? Conseguiu assimilar bem o conteúdo? É tranquilo. Basta você fazer um paralelo entre OCIP e OS para responder e tirar de letra as questões de prova. E olha, dê o seu joinha agora neste vídeo, compartilhe com seus amigos e poste todas as suas dúvidas aqui embaixo, porque as suas dúvidas são muito importantes para mim.
São essas dúvidas que vão me fazer aprofundar no tema e passar por aqui depois para deixar a resposta e fazer com que você acerte a questão no dia da prova. Combinado? Bons estudos para você. Até mais.